Olá pessoal, aqui é Paulo Ricardo do canal PLC com Engenharia de Software e sejam bem-vindos a mais um vídeo. A gente vai falar de CLP com métodos ágeis. Ele é uma continuação da série que tratou de CLP, Engenharia de Software e métodos ágeis, né? Agora a gente vai entrar um pouco mais a fundo na parte de métodos ágeis com CLP e eu espero que vocês gostem dessa nova série. E para aplicar métodos ágeis, vamos ter que aplicar engenharia de software, que é o que falta na maioria das integradoras de automação industrial no Brasil e em várias grandes empresas que têm departamento de automação voltado para automação e, porém, não tem um padrão, né? E não tem um estudo de engenharia de software, não tem levantamento de requisitos, entre outras coisas, para que seja desenvolvido um software por terceiro para eles ou desenvolvido o software internamente. Então vamos fazer uma revisão aí do que a gente já viu de engenharia de software na outra série, né? Software de controle desenvolvido nas integradoras no Brasil, em sua maioria, não utiliza engenharia de software no processo de desenvolvimento. Engenharia de software se torna necessária para as novas tecnologias e desafios da indústria 4.0. Foi uma coisa que a gente comentou na série passada de vídeos, né? E que a engenharia de software é a criação e utilização de sólidos princípios de engenharia a fim de obter software de maneira econômica, que seja confiável e que trabalhe em máquinas reais. Na primeira série de vídeo, falamos um pouco da engenharia de software e de metodologia ágil, né? Embaixo aqui nos comentários, para quem está no YouTube e para quem está no portal, também embaixo do vídeo, botei um link para a série de vídeos, tá? Para quem quiser rever ou para quem não viu. E para começar falando um pouco de engenharia de software, a gente tem que começar falando um pouco de análise de requisitos, né? Existe até a engenharia de requisitos, a gente não vai chegar tão a fundo. Lembrando que existe o analista de requisitos em várias empresas de desenvolvimento de software para TI, que seria algo muito interessante para a área de automação, né? Seria excelente se tivesse alguém desse nível para fazer esse tipo de análise. Infelizmente, a gente sabe que nem para o projeto a gente tem na maioria das empresas, mas é algo para se pensar. E dentro da análise de requisitos, nós vamos ter o requisito de usuário, que são as funcionalidades ou requisitos funcionais e não funcionais, que é especificado pelo usuário. Ele é menos técnico na sua descrição, tem seus diagramas, né? É esse levantamento feito junto ao usuário que é de extrema importância para que você consiga ter um software alinhado à necessidade ou objetivo estratégico do seu cliente. O requisito de sistema, esse já desenvolvido pela equipe de desenvolvimento, levantado por eles, que tem descrições mais detalhadas, ele é um documento padronizado e ele vai acabar servindo como um contrato entre a empresa e o cliente, a empresa que fornece o cliente, pois ali já tem a descrição do que realmente o software vai ter, né? Aí, dentro dos requisitos de usuário e requisitos do sistema, nós temos também requisitos que são funcionais, né? Esses trazem a funcionalidade do sistema em si, eles atendem às regras do negócio. E temos o requisito não funcional. Esse já trata da exigência técnica, de segurança, desempenho, prevenção de falha do software, usabilidade, custos, etc., né? E dentro
da análise de requisitos ainda é gerada uma especificação de software, que é uma abstração desse software, né? Ela se torna a base do design e acrescenta mais detalhes a essa análise de requisitos, tá? Inclusive, pode-se juntar tudo isso a fazer uma prototipação do seu software para validação com o seu cliente. Existem técnicas para levantamento de requisitos, como brainstorm, como reuniões, como questionários, etc., né? Principalmente nessa fase de requisito do usuário, que essa realmente é aquela que mais pega na relação cliente-fornecedor e que realmente vai trazer a aderência do seu software à necessidade do seu cliente, né? E como vocês sabem, na primeira série de vídeos nós tínhamos já abordado esse assunto e vocês podem encontrar lá. E como aplicar a engenharia de software em software de controle? Eis que temos um grande desafio, uma vez que não é comum a utilização de engenharia de software dentro das empresas que desenvolvem software de controle. E como é que vamos fazer isso, né? Primeiro que isso é muito engraçado, né? Se você parar realmente para pensar, é de chorar, né? Que empresas que têm software como parte do seu produto, empresas que têm software como um dos itens de fornecimento específico para clientes, não tem uma metodologia, não tem nada associado à engenharia de software. Em primeiro lugar, uma metodologia para ser utilizada é o que você vai precisar. Essa metodologia irá trazer processos de gestão, documentação, ciclo de vida do software. Esse então é a primeira decisão que tem que ser feita. Selecionar a metodologia leva em conta o atual estado de formalização de engenharia de software dentro da empresa. Leva também em conta a maturidade que a empresa tem dentro dos seus processos de gestão, que não incluem somente o software, mas também da própria gestão dos projetos lá dentro. Por exemplo, você não consegue fazer uma análise de requisitos correta do seu software se você não teve a capacidade de fazer uma análise de requisitos mínima do seu projeto em si. E o que ocorre muito? Se vende de qualquer jeito, querendo abraçar o cliente de qualquer jeito, se promete muito e na hora que vai levantar o requisito, percebe-se o quê? Dentro do projeto não foi pensado, não foi abordado um levantamento de requisitos completo ou, no mínimo, básico, às vezes, né? Um levantamento de requisitos que traga algo que agregue no seu desenvolvimento. Aí fica faltando coisas que o cliente queria e que você não sabia porque você não levantou, ou você faz uma funcionalidade que o cliente não quis porque você imaginou que ele queria e você não verificou. É sempre essa briga. E o software tem toda essa mutação ali dentro. Então os requisitos do software acabam sofrendo muito, né? Pode ver que acaba sendo algo empírico, né? Infelizmente, isso é agravado pelo fato de não fazer um levantamento de requisitos, nem mesmo do projeto corretamente. Quem quiçá do software, né? Quiçá do software. Então vamos ver um cenário comum hoje no Brasil, né? Um cenário comum de uma integradora nacional. De exemplo, para um desenvolvimento de software de controle de uma célula produtiva robotizada, com 4 robôs e um CLP. Algo que seria muito comum e muito simples hoje aqui no Brasil e no mundo. Nós temos um caso extremo de falta de documentação e processo, né, que é péssimo. Somente esquema elétrico é fornecido para os programadores de CLP. Somente o descritivo básico das operações do robô é fornecido para os programadores de robô, juntamente com o esquema elétrico da ferramenta que o robô irá operar. E os programadores terão que adivinhar o que eles têm que fazer. Olha, eu não conto na mão quantas vezes isso aconteceu comigo programando CLP. De eu receber um esquema elétrico, eu olhar o desenho de um dispositivo de solda, por exemplo, ter 2 ou 3 robôs e falar assim, pô,
E agora, né? E aí, alguém sabe como é que vai fazer? Ah, vai fechar os grampos e vai soldar, mas e qual que é a ordem do grampo? Ah, vai ter que ver depois. E dali você tem que adivinhar o que o cara vai querer fazer, que deixa de fazer. Aí o robotista vai, pega onde que está a solda, ele começa a fazer a simulação até a hora que ele já fez uma parte do software, criou uma tabela, já trocou dados para o CLP. Quando você chega lá no campo, o cara olha lá e fala: Não, meu, olha, esse grampo aqui tem que fechar primeiro do que aquele outro, porque senão não pisa direito, a peça escapa, daí vai ficar fora de posição. Não, porque se você não pisar com esse grampo aqui primeiro, né, não fechar esse grampo primeiro, o RPS do outro lado não encaixa direito. Aí a solda fica fora. Aí vai ter que abrir um grampo no meio aqui porque não vai dar passagem para o robô no ângulo que precisa. E a gente nem fez a simulação, tal. E aí vai mudando todo o software, o trabalho de offline feito praticamente se perde. Mas poderia ter evitado isso? Lógico que poderia. Era só buscar simulação, buscar simulação feita através do levantamento de requisitos e tudo começa ali. No levantamento de requisitos, se tivesse uma documentação do que vai acontecer, uma documentação correta, aí você cria uma padronização de software e tudo isso facilita, ganha tempo, ganha dinheiro. É muito mais barato você desenvolver um offline dentro da sua empresa do que você na frente do cliente, você sair mudando tudo, refazendo tudo, pagando hora extra, é, pagando diária para o funcionário, pagando hotel, pagando gasolina, se indispondo com o cliente. É sempre assim, né? E isso é uma realidade na maioria das empresas de integração no Brasil, grandes e pequenas. Não tem tamanho para fazer besteira no Brasil. Inclusive, às vezes tem algumas pequenas que fazem a coisa melhor, tá? Então a consequência daquele cenário é: o projeto irá atrasar, retrabalho, comissionamento prejudicado. Você não consegue fazer o comissionamento, você tem que refazer um monte de coisa. Funcionalidade faltante, que você vai ter que tentar encaixar ali na hora. Produção não atingida no primeiro estágio, você vai ficar brigando com o tempo de ciclo. O cliente vai estar insatisfeito, para não falar outra palavra. Prejuízo para todas as partes envolvidas, para o cliente, para a empresa que está fornecendo o trabalho, para o desenvolvedor, porque cria um estresse do caramba, para o gestor do cliente, todo mundo. Então a gente tem estresse entre equipes. Desmotiva a sua equipe, desmotiva quem está trabalhando. E você, e você, como integrador, tem uma coisa que vale mais do que ouro, que é a credibilidade. Você vai perdendo credibilidade, né, do fornecedor junto ao cliente. Vai embora dinheiro. Outro caso comum é de baixa documentação. Somente esquema elétrico é fornecido para os programadores CLP. Somente um descritivo básico das operações do robô é fornecido para os programadores de robô, juntamente com o esquema elétrico e ferramenta que o robô irá operar. Um projeto de exemplo com um padrão a ser utilizado é fornecido para os programadores de robô e CLP, porém sem a documentação do robô. A gente adicionou um item a mais. Porra, já ajudou. Porque você pega o padrão de programação e começa a fazer uma engenharia reversa e ver o que o cara tem. Olha, ele tem uma parada de ponto. Olha, ele tem aqui, se for uma paletização, ele tem um sistema que expulsa a pallet e reseta que já está formalizado. Ah, não, eu já tenho aqui as minhas funções de movimentação de grampo, de motor, etc., que já emite para mim as falhas. Ah, deixa eu ver, eu já consigo ver na IHM que as falhas são lidadas dessa maneira na animação, tem um sinótipo, eu não preciso partir do zero. Ajuda, nossa, ajuda. Mas sem documentação é engenharia reversa. Toma-se muito tempo para isso. Você descobre novas funcionalidades que por padrão aquele cliente tem e que você não precisa adivinhar. Porém, continua sendo uma situação péssima. Vai faltar funcionalidade, vai faltar um monte de coisa. E temos como consequência desse cenário ruim: projeto vai atrasar, retrabalho, comissionamento prejudicado, funcionalidade faltante, produção não atingida, cliente insatisfeito, prejuízo de todas as partes envolvidas, estresse entre equipes, desmotivação de equipe, perda da credibilidade do fornecedor.
Eu digo ainda que esses dois últimos itens, eles acabam trazendo ainda mais problemas. Quando você perde a sua credibilidade com o cliente, fica muito mais difícil a negociação, fica muito mais difícil a conversa, fica muito mais difícil levantar o que você precisa. O estresse multiplica. A sua equipe desmotivada ela produz muito pouco. O cara sai para trabalhar odiando a empresa que ele trabalha, ele vai trabalhar odiando o lugar que ele tem que fazer o serviço, ele faz o serviço do jeito que der, da hora que der, vira as costas e vai embora. O cara já perde um pouco do compromisso. Você perde produtividade, você perde. Mas e qual seria o mundo ideal? Bom, no mundo ideal, uma gama de documentações seriam entregues para o desenvolvimento do software para esse mundo ideal. Iria utilizar modelos de gestão de projetos chamados pesados, né? É o que o pessoal chama hoje em dia, que é um desenvolvimento de software através de um modelo de ciclo de vida de processo em cascata, né? Que é um modelo clássico. A gente faz uma cross aí que esse ciclo de vida do cascata ele segue um pouco do PMI, segue um pouco ali das boas práticas, né? Do PMBOK. Né? Então você teria ali requisito, projeto, implementação, teste, implementação, manutenção. Isso é lindo se você conseguisse levantar todos os seus requisitos desde o começo. O que a gente sabe que a gente não consegue. É muito difícil. Sempre vai estar faltando alguma coisa, sempre vai ter alguma mudança. E a gente tem que estar aberto à mudança. Mudança não é um problema. A mudança, ela traz valor agregado. Temos que estar preparados para lidar com mudanças. Coisa que muita gente não está. E o que nós precisamos para conseguir lidar melhor com esse software, atingir uma aderência maior ao nosso cliente e entregar valor agregado? Nós precisamos ser mais adaptativos, né? O software tem que ser mais adaptativo. A maneira de desenvolver o software tem que ser adaptativa, né? No geral, não se possui todos os requisitos totalmente definidos no início do projeto. Conforme o projeto vai progredindo, mais se aprende sobre as necessidades e mudanças que são necessárias. Nesse caso, é necessário um processo ou método que saiba lidar com isso, uma gestão de projetos e na gestão de desenvolvimento de software, né? Na, na gestão de projetos, a coisa ainda muda um pouco. Para o desenvolvimento de software, geralmente, o projeto é um produto, é a entrega do software, é a entrega de um produto, né? E por isso que tem sempre essa cross entre a gestão de desenvolvimento de software e a gestão de projetos, porque elas andam lado a lado, de mão dada. Então a ideia é a gente ter um ênfase em ágil, porque a ágil lida com o adaptativo, né? Ela é uma gestão de produto, né, adaptativa. O paradigma e a metodologia ágil são atualmente amplamente utilizados em projetos de desenvolvimento de software, principalmente na área de TI. A gente está começando a caminhar um pouquinho nisso na área de automação. Há mais ou menos 4 anos atrás, a gente não tinha ninguém falando disso. Hoje, a gente já tem alguns artigos científicos publicados na área. A gente já tem algumas empresas, inclusive no Brasil, começando a pisar nesse campo, mesmo que não utilizem assim todo o paradigma, toda a ideia da metodologia ágil, eles já utilizam ferramentas que são aderentes ao seu processo de desenvolvimento e desenvolvem o seu software dessa maneira, o que é muito legal. Né? Tem um conjunto de práticas eficazes que se destinam a permitir a entrega rápida e de alta qualidade do produto. Esse é o ênfase em ágil. Com uma abordagem desse tipo, nós temos levantamento e detalhamento constante dos requisitos de cada funcionalidade, de cada parte a ser agregada no produto. Isso significa que também tem mitigação de riscos e constante. Essa adaptabilidade agrega mais valor e traz mais foco para aquilo que realmente interessa para o cliente. É a história de entregar valor agregado. Tá? E na primeira série de vídeos a gente falou muito mais sobre isso. Então eu não vou entrar mais a fundo do que seria o ágil, o que seria esse ênfase no ágil. O pessoal entra lá no vídeo antigo e dá uma olhada lá na primeira série de vídeos, o link está embaixo. Ciclos de entregas em
incrementais agregam valor constante ao software, produto. Né? Então, essa é a ideia. Incrementação, agregação de valor, entrega daquilo que o cliente quer. Esse é o ênfase. Né? O ágil deve ser aplicado a tudo? Não. Projeto de execução mecânica? Não. Projeto de concepção mecânica, com no caso a simulação? Beleza. E por quê? Você não vai querer fazer mudanças pesadas, mudar o seu conceito mecânico na hora de você estar construindo. Você não quer perder a sua usinagem, você não quer perder todo o seu trabalho ali e ficar adaptando. Aí a coisa muda, aí tem que ser mais restrita. A não ser que realmente não vá funcionar, você não vai fazer isso. É como se estivesse construindo a ponte, que é o exemplo clássico. Você está no meio da ponte, vai decidir agora que a ponte vai fazer a curva para a direita, você já começou construindo os dois lados? Não, ninguém vai usar ágil para isso. Né? Você usa o método mais tradicional. Mas um projeto de concepção mecânica do ponto de vista de simulação, poxa, perfeito, você tem a ferramenta feita para isso, é o momento exato. Levanta o requisito do que precisa no seu projeto mecânico, faz a primeira concepção, simula, vai lá, traz o cliente, aprova, vê, o cliente quer mudar, ele pode mudar o que ele quiser nesse momento. Ah, vamos mudar isso, vamos mudar, porque você está ali no mundo virtual, você está perdendo só hora, você não está perdendo usinagem, você não está perdendo material, você não está perdendo tempo enorme de montagem, de fabricação. Você está no momento correto de definir se o seu projeto mecânico é aquilo que o seu cliente quer. Então, para isso serve. Não é à toa que a Ágil o pessoal usa até para campanha de marketing hoje em dia. O cara vai mudando tudo ali. Ó. É tempo, mão de obra, desenvolvimento, é cérebro, não é mecânica em si, não é material, não é como você querer quebrar metade de uma ponte, metade de uma casa. Tá certo? E agora a gente vai fazer um exercício aí de imaginação. Ter alguns pré-requisitos para iniciar o projeto. O tempo de ciclo, tipo de produto, definição básica do ciclo de funcionamento da aplicação, padrão de programação, templates e fornecedor dos itens principais de controle. Por exemplo, o controlador do robô, o CLP que você vai usar, né, a marca, tal. Bem básico, tá? Para a gente ter uma ideia, quando a gente está sem informação, como é que a gente consegue criar valor agregado e sair correndo atrás dos requisitos, né, tendo esse foco. Com as informações que já temos, podemos criar o nosso backlog do produto, que será a nossa ferramenta para gerenciar os requisitos de software. Pode-se criar um backlog básico, né, com itens que já podem ser produzidos. Por exemplo, um exemplo PLC. A gente utilizando uma metodologia ágil, a gente vai gerar um backlog, né, e a gente pode já, com um pouco de conhecimento técnico, com um pouco da coisa que tem ali, descrever alguns requisitos e tendo um padrão de programação que é extremamente importante, né? Já ter tarefas para agregar valor, para serem validados junto com o seu dono do produto e, inclusive, já mitigar problemas, certo? Então, no caso aqui, colocamos a montagem da rede de PLC com robô, né? Criar robôs na declaração de hardware, montar o hardware dos 4 robôs, né? Com as entradas e saídas padrão e tem como objetivo porque o PLC comunica com o robô. Então, se eu já sei que tem 4 robôs, vai ser 4 robôs em, por exemplo, Profinet, e que eles são da marca X, vamos lá, da Kuka, e eu tenho um padrão de programação com tudo direitinho, então eu já tenho minhas tabelas de entrada e saída, eu já posso ir criando esse hardware. Já posso ver o que vai dar errado também nesse hardware. Tá? Eu já posso ter, como tem um padrão, eu já posso ter uma rotina padrão para robô, então eu já posso ir lá e criar uma rotina padrão para cada robô. Então eu já tenho ali esqueletos de funcionalidades no meu software e já estou agregando valor, já estou criando produção enquanto eu estou
procurando os meus requisitos enquanto eu estou ali detalhando os meus requisitos, né? Então, essa abordagem adaptativa, ela vai entrar justamente nesse buraco que nós temos da falta de informação. Então, aqui só para a gente ver maior, a gente viu ali o nosso backlog, só para a gente ver um item mais detalhado, né? A montagem da rede do PLC robô e criar uma rotina. Mas é tudo baseado no nosso padrão de programação, que é muito importante, facilita, ajuda. Toda integradora tem que trabalhar com o padrão do cliente, se não tem do cliente, tem que ter o seu. É simples assim, né? Ele anda de mãos dadas com o esquema elétrico, ele ajuda para você ter um tagueamento padrão, o pessoal da manutenção consegue resolver problemas mais rápidos, é tudo assim. Tem documentação, qualquer pessoa nova que entrar na empresa pega essa documentação e consegue compreender. É um trabalho um pouco cansativo e constante também, porque tem que estar sempre amadurecendo o padrão, mas é que ele tem retorno muito rápido. Então, muito obrigado. No próximo vídeo a gente vai falar do Scrum como framework para método ágil. Tá? Aí a gente vai entrar com mais detalhes, a gente vai aprofundar e espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não se esqueçam de acessar o nosso canal e até a próxima.